Prezados irmãos, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus sejam aumentados para todos nós. Quero comentar sobre uma palavra de Jesus a respeito da igreja de Sardes, a solução para Sardes, que é chamada da igreja morta. Jesus não tolera ou aceita erros, anomalias, elas não passam em branco, e ele aponta a solução. Quem pensa, algo está errado, mas tudo bem, Jesus deixa, Jesus tolera, está enganado. Todas as palavras em Apocalipse para as igrejas mostram esse padrão. Apocalipse 3:1. E ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome, que vives e estás morto. A igreja de Sardes era como uma placa, apenas uma fachada. Não tinha vida espiritual, não tinha direção do Espírito Santo, nem manifestação de Jesus, nem frutos espirituais. Talvez estava cheia de coisas psicológicas, sociais, materiais, aparências, títulos, todas coisas vazias. Jesus é a vida, o caminho, a verdade. Sardes estava perdida, cheia de mentiras e falsidade, desconectada da videira. A própria videira é quem afirma isso, chamando ela de morta. Veja os sintomas de morte espiritual. Não há vida. Jesus é a vida. Não há manifestação ou expressão de Jesus. Pode haver muitas outras coisas, mas sem Jesus. Coisas artísticas, intelectuais, emocionais, humanas. Outro sintoma de morte espiritual: insensibilidade. Um morto não reage a estímulos, não atende a palavras ou até alguma ação forte, não há reação nenhuma. Sem percepções. Um morto não sente cheiro, não tem audição, não sente toque, não tem visão, não sente gosto. Refiro-me às percepções espirituais. Passo muitas vezes por situações como esta, de apresentar algo muito forte para alguém e simplesmente não ver nenhuma reação. É possível um corpo morto fazer um movimento? Sim, mas de forma artificial, alguém manipulando aquilo, algo forçado, sem vida interior, sem força exterior. É só aparência. Jesus aponta a solução para Sardes. O verso 2 fala para abrir os olhos, cuidar e agir. Torna-te um que vigia e estabelece as coisas restantes, as quais iam morrer, porque não encontrei as tuas obras completas diante do meu Deus. Voltar ao original. Jesus pede para eles voltarem ao início. Lembra-te, no verso 3, lembra-te, pois, como recebeste e ouviste, e guarda. Mudamente ou arrepende-te. Jesus pede para eles voltarem ao original e mudarem a mentalidade que eles estavam tendo no momento. Há muito tempo eu afirmo e testemunho sobre isso. O Evangelho é o original e foi muito distorcido através dos séculos. Há muitas diferenças com a percepção corrente que está por aí comparado com o original. Há erros que estão circulando, estabelecidos há 19 séculos,
mas não estavam lá no primeiro, no início. O evangelho recebido pelos apóstolos é que é o válido. Em Gálatas 1:11, Paulo diz assim: porque vos dou a conhecer, irmãos, o evangelho que foi evangelizado por mim, que não é conforme o homem, porque nem eu o recebi da parte de homem, nem foi ensinado, mas através da revelação de Jesus Cristo. 1 Coríntios 11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. 1 Coríntios 15:1. Mas vos faço saber, irmãos, o evangelho que vos evangelizei, o qual também recebestes, no qual também estáis firmes, através do qual também sois salvos, se retiverdes firme a qual palavra vos evangelizei, exceto se não crestes em vão. Paulo já está condicionando a permanência no original. Porque em princípio eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu em favor dos nossos pecados, conforme as Escrituras, e segue a descrição. Hebreus 2:1. Por isso é necessário, mais abundantemente, nós darmos atenção às coisas que foram ouvidas, para que não nos desviássemos. Porque se a palavra que foi falada através de anjos tornou-se firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como nós escaparemos tendo negligenciado tão grande salvação, a qual, tendo recebido início para ser falada através do Senhor, foi confirmada para nós pelos que o ouviram, testemunhando junto Deus com sinais e também com prodígios e vários milagres e com distribuições do Espírito Santo conforme a sua vontade. O evangelho original foi amplamente validado por Deus. A permanência ou o retorno ao evangelho original é crucial. Não devemos regredir 100 anos ou 500 anos, aquilo que as pessoas faziam naquela época, mas receber e permanecer apenas no que nos foi dado há 2000 anos atrás. Gálatas 1:6. Admiro-me que assim depressa mudais do que chamou a vós na graça de Cristo para outro evangelho, que não é outro, senão que há alguns que agitam a voz e que querem modificar o evangelho de Cristo. Mas se também nós ou um anjo do céu vos evangelizasse paralelo ao que vos evangelizamos, seja anátema, ou seja, maldito. Como previamente dissemos, e agora novamente digo, se alguém vos evangeliza paralelo ao que recebestes, seja anátema, seja maldito. É uma maldição sair do evangelho original. Continuando a palavra para Sardes, Jesus diz, ele coloca um senão no verso 3, Apocalipse 3:3. Se, pois, não vigiasses, virei como ladrão, e de modo nenhum soubesses em que hora virei sobre ti. Nós devemos ser a exceção. No verso 4. Porém tens em Sardes poucos nomes, os quais não contaminaram as suas vestes, e andarão comigo em vestes brancas, que são dignos. Sejamos individualmente corretos e firmes, apegados ao Evangelho original. Essa é a minha meta pessoal. Desejo muito ver a igreja de forma coletiva andando no padrão de Jesus, no padrão que Jesus aprova. Mas isto será a soma de indivíduos andando nesse padrão que Jesus aprova. Nunca podemos nos escorar no coletivo. Os outros também estão errados, então estou isento. É muito comum as pessoas buscarem um líder certo e se sentirem protegidas. Ele vai prestar contas por mim, eles pensam. A culpa por algum erro será do pastor.
mas a responsabilidade final sempre é individual. Paulo fala em 1 Timóteo 4,15: medita essas coisas, nelas estejas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Cuida de ti mesmo e do ensino, persevera neles, porque fazendo isto, tanto a ti mesmo salvarás, quanto aos que ouvem de ti. E no final da palavra de Sardes, Jesus promete recompensas ao vencedor, ao indivíduo que vencer. A recompensa não é coletiva. No verso 5: o que vence será vestido assim em vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a todos nós.